Bom dia, boa noite. Mais um oposto, neste caso para quarta-feira, 14 de maio. Estamos a chegar à reta das decisões dos nossos principais campeonatos que nós trabalhamos, por assim dizer. Vamos ter decisões de Ligas Campeões, de entradas na Champions, entradas na Europa, descidas de divisão, decisões de campeonato ainda, tal como o português e italiano. Ainda tem muita coisa para decidir no que toca a campeonato, o próprio holandês também. Ok? Sem grandes demoras. Temos amanhã o Milan com a Bolonha, ou seja, um Milan-Bolonha que vai decidir o vencedor da Taça de Itália, digamos uma boia de salvação, até se formos a ver, para o Milan. Temos o Milan a 2.56, empate 3.25, Bolonha 3.02. Temos aqui um Milan que nos últimos 5 jogos perdeu com a Atalanta, venceu o Inter, eliminando exatamente o Inter, uma rival de passagem a esta mesma final por 3-0. Venceu na casa de Venezia 2-0, venceu o Génova fora 2-1, venceu agora o Bolonha por 3-1. Curiosamente foi o último jogo em que eles se defrontaram. Dos últimos 5 jogos do Bolonha tinha vencido Inter, tinha vencido o Empoli, tinha vencido o Udinese, tinha empatado com a Juve, mas perdeu às pernas, às mãos do Milan por 3-1, teve a ganhar 1-0, se não estou em erro. Vamos a ver nos últimos 20 jogos que estão aqui, só tem 3 derrotas, ok? Uma equipa que apenas por 3 vezes ficou a 0, ou seja, tem muito golo marcado. É uma final, importante frisar isto, ok? É uma final, não esquecer que isto é uma final. E o Sérgio Conceição até tem alguma experiência nessa componente. Dado curioso, um bocadinho aqui olhando à questão de ser uma final, o treinador do Bolonha teve 2 vezes com o Fiorentina na final da Conference, perdeu as 2. Só assim, se calhar um pequeno pé frio. O mais do e-mail está a 1.33. Gosto bastante desta odd, sinceramente. Para uma final, parece-me interessante. Gol marcado em ambas partes, 1.86. Acho que é a melhor odd que se pode aproveitar para este mesmo jogo no dia da manhã. Temos 2 equipas, o Milan raramente fica sem marcar e raramente fica sem sofrer, 80% dos seus jogos teve, ambas marcam. Temos um Bolonha que não teve assim tanto, ambas marcam quanto isso, mas é uma equipa que marca muito. Curiosamente é a primeira equipa a marcar em 70% dos seus jogos. 50% das vezes é o Bolonha, é o Milan que sofre primeiro. Ok? Dado aqui ligeiramente curioso, ok? Se quiserem aqui brincar com uma coisa, um golo na primeira parte, mais 0.5, está a 1.41. Eu gosto deste mais 0.5 HT 1.41, parece-me interessante. O mais de 1,5 para o jogo 1.83 também parece-me interessante. Tendo em conta o cenário que isto é uma final, estamos a falar de uma final de uma Taça de Itália, ok? Gosto dos golos em ambas as partes. Nós fomos a ver as percentagens de golos marcados over 0.5, seja marcado ou sofrido para o Milan e para o Bolonha, não são assim tão dispares em termos da diferença percentual. São 2 equipas que conseguem sempre deixar o seu golinho na primeira parte, mas também pode muitas vezes sofrê-lo. Se nós formos aqui a ver, o melhor período em termos de golos marcados para o Milan é nas segundas partes do que propriamente marcados, na primeira, aliás. O mesmo se aplica um bocadinho ao Bolonha. Curiosamente sofre muito mais nos últimos 15 minutos. Tanto é que foi o que aconteceu, por exemplo, neste passado jogo com o Milan para o campeonato. Portanto, avançando já aqui do Milan, acho que a odd do gol em ambas as partes parece-me interessante. Se não quiserem arriscar o mais de 1,5 ou um gol HT, acho que pode ser o caminho a ir. Avançando agora para terras espanholas, temos um Deportivo de Alavés contra um Valência que ainda pode sonhar com a Europa, não está assim tão longe quanto isso, ok? O Valência ainda pode chegar à Europa, curiosamente. Temos um Alavés a 2.20, empata a 3.20, temos o Valência a 3.52, o mais do e-mail está a 1.44. Temos um Alavés que é uma equipa que não é muito dada nos seus jogos a ter muitos golos. Reparem, 1-0, 0-0, 1-0, 1 igual, 0-1, 1-0, 2-0. É uma equipa que não é muito dada a jogos com muitos golos. Se formos a ver os últimos 5 jogos em casa, que eles vão jogar em casa, venceu 1-0 o Vila Real, perdeu 2-0 com o Rayo Vallecano, só perdeu 1-0 com o Real Madrid, venceu 1-0 a Real Sociedade e ficou 0-0 com o Atlético. Por outro lado, temos um Valência que vem aqui na melhor série da época, não perde há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos. Inclusive nos últimos 5 tem 3 vitórias e 2 empates. Vence Sevilha, empata com o Rayo Vallecano, empata com o Espanhol, vence no Las Palmas, vence 3-0 o Getafe, tem uma vitória na casa do Real Madrid por 2-1. Portanto, um Valência totalmente diferente do que era o Valência do início da época. Eu gosto do mais do e-mail 1.44, parece-me interessante, tendo em conta aqui um bocadinho a exigência de parte a parte do que pode ser o jogo. Okay? Temos o Valência que ainda ambiciona chegar à Europa, o Valência que não perde há 10 jogos, ok? Portanto, o Valência que precisa, ou pelo menos sonha ainda com a Europa, um Alavés que tem que ganhar porque está na corda bamba no que toca à posição de descida. Portanto, estou a pressupor
apesar de não ser uma equipa que se exponha muito no momento defensivo, uma equipa muito de expectativa, lá está, os golos assim o indicam, tem 40% de jogos em que marcam, 60% deles ficam sem marcar, ou seja, uma equipa muito, muito pouco ofensiva, ok? Mas também é uma equipa que sofra muito, ok? Por exemplo, o Valência tem um modo muito superior a golos sofridos do que tem o Alavés, ok? Ambas marcam raramente pintor no Alavés. O Valência 60% das vezes é a primeira equipa a marcar, curiosamente. O marcar gol 85% das vezes o Valência deixa lá uma pipoquinha, mais 0.5 do Valência está a 1.50. Parece-me interessante. Eu pessoalmente eu iria mais na odd de 1,5, muito aqui um bocado pela necessidade, quer do Valência, e estando se calhar no melhor momento, e de poder ambicionar como a Europa, e quer de um Alavés que precisa de pontos, porque sabe que pode ficar em risco de posição de descida. Mas sinceramente, se quiserem fazer, por exemplo, um bet builder na casa, numa das casas com que nós trabalhamos, está na descrição, uma vitória, um empate ou vitória, aliás, desculpem, do Valência com menos de 3 golos e meio, está a 2.08. Olhando um bocadinho este cenário de um Alavés muito sólido defensivamente, sobretudo no seu terreno em que vende muito caro os seus jogos, e jogando aqui um bocadinho com o melhor momento do Valência, que mesmo assim não é uma equipa super concretizadora. Se nós formos a ver os jogos fora do Valência, tirando Las Palmas e aqui o Real Madrid, tem alguns golos, é um facto, mas por norma são jogos mais abertos. E reparem, quando foi com o Raio Vallecano ficou igual, quando foi com o Girona ficou igual, equipas, por exemplo, estão um bocadinho mais na parte mais de baixo da tabela, mesmo que o Real Madrid só ficou 2-1, o Las Palmas aqui parte com uma necessidade gritante de ter ganhar pela questão de descida de divisão. Se não quiserem fazer com menos 3,5, façam um empate à vitória do Valência e mais do 1,5, porque acredito, efetivamente, que haja pelo menos 2 golos neste jogo, não acredito que seja um jogo para muitos golos, novamente, olhando ao que tem sido o Alavés no seu terreno no momento, em termos até da componente defensiva da equipa. Avançando para outra luta que nós estamos aqui a ter, de lutas por lugares europeus e lutas por descidas de divisão. Temos o Vila Real que vai receber o Leganés, Vila Real 1.30, empate 5.75, mais de meio 1.16, mais 2,5 1.53, mais 0.5 HT 1.26, mais de 1.0 HT 1.52, perfeitamente natural, tendo em conta o contexto e a equipa e as equipas que se vão defrontar. Um Leganés que vem de 5 jogos em que nos últimos 4 não perdeu nenhum, empatou com o Mallorca, com o Girona, com o Sevilha e que ganhou ao Espanhol em casa por 3-2. Temos um Vila Real que nos últimos 5 jogos empatou com a Real Sociedade, levou 3 do Celta, venceu o Espanhol, venceu o Osasuna e venceu o Girona fora por 1-0. Vamos a ver no contexto em casa, não perde há 4 jogos, dentro dos últimos 5. Dentro desses últimos 5, só com o Atlético ficou 0, ou seja, marcou sempre. E temos um Leganés que num contexto de fora está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos a secos, a não vencer. Curiosamente tem um jogo em que ficou 0-0, o resto são 4 derrotas, depois tem um empate a 2 bolas. Para aqui não vamos inventar muita roda, um golo marcado em ambas as partes, 1.56, parece-me interessante, um Vila Real que ainda ambiciona uma talvez Liga dos Campeões. Entrar nas provas europeias para o Vila Real será novamente interessante, caso se não estou em erro este ano não esteve lá, acho, se não me falha a memória, corrijam-me se eu estiver enganado. Temos um Vila Real que apenas 10% das vezes fica sem marcar, temos o ambas marcam em 70% das vezes nos seus jogos, 60% das vezes teve ambas marcam nos jogos do Leganés, portanto o ambas marcam, para quem quiser arriscar, tendo em conta aqui a estatística que nos dá esse suporte, está a 1.87, eu prefiro golos em ambas as partes, sinceramente, um bocadinho pela exigência do jogo por parte do Vila Real e do Leganés. Vila Real 85% das vezes marca, 60% das vezes o Leganés marca, dado interessante, 70% das vezes o Vila Real marca primeiro. Acho que pode ser um muito bom jogo para se trabalhar no live, sobretudo na primeira parte, se tivermos um Vila Real entrar forte, ok, porque o Vila Real tem bastantes golos marcados na primeira parte, 3, 4, 5, mesmo a sofrer, tem aqui um período em que sofre muitos golos entre os 15 minutos e os 30, portanto pode ser muito interessante. O próprio Leganés tem o melhor período em termos com os golos nos seus jogos entre o final da meia hora, a última meia hora das primeiras partes, portanto pode ser um jogo interessante de se trabalhar no live, e temos o que pode ser o jogo numa questão aqui até de trabalhar no live, tendo em conta a base que nós avaliamos nós aqui avaliamos no pré. Ok, avançando agora para outra liga, e temos aqui uma liga que pode mexer muito e pode ser muito interessante, vai mexer muito com o coração das pessoas, dos seus adeptos,
na Holanda. Estou só aqui à procura. Onde é que ela está? Temos um Groningen que vai receber um Ajax que vem de perder por 3. Nos últimos 3 jogos o Ajax não venceu nenhum. Acho que perdeu 2 e venceu 1. Deixa-me só confirmar. Ajax, exatamente, nos últimos 3 jogos não venceu nenhum. 2 derrotas e 1 empate. Temos um Groningen que nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, depois 2 vitórias e 1 derrota. Um Groningen que em casa, nos últimos 10 jogos, só perdeu um jogo e foi para o PSV por 3-1. Um Ajax que a jogar fora, nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, que foi, e para o campeonato levou 4 do Utrecht. Estamos a ver a última derrota que tinha tido. Nos últimos 10 jogos nem aparece. Temos um Groningen 5.0. Temos o empate a 4.19, Ajax a 1.61. O Ajax neste momento está a tremer que nem varas verdes, ok? O Ajax teve uma vantagem confortável, que basicamente só se dizia quando é que o Ajax vai ser campeão. Neste momento tem apenas 1 ponto de vantagem para o PSV. Tudo o que não seja vencer pode pôr em causa o título do Ajax, que já se dava quase como garantido no contexto do campeonato holandês ou dos Países Baixos. Temos um Groningen que nos últimos 10 jogos em casa só tem uma derrota e foi contra uma das equipas mais fortes do campeonato, foi o PSV. Marcou sempre a exceção de 2 jogos, ok? Marcou sempre o seu golinho, uma equipa que deixa de lá sempre o seu registro. Vamos a ver nos últimos jogos, não marcou o AZ, mas é uma equipa que consegue sempre deixar lá a sua pipoquinha. Temos um Ajax que vem lá estar dos últimos 3 jogos muito maus, no qual pode pôr em causa o campeonato. Pessoalmente não entraria na odd do Ajax a vencer. Gols em ambas as partes está a 1.66. Sou-vos sincero, se esta odd amanhã estiver a 1.70, vai ser uma das prés a sair logo no Telegram. É possível que até dê esse pequeno ajuste, ou gostaria que desse, ou pelo menos durante a noite. 70% das vezes o Groningen marca primeiro. Marcar gol 75% de porcentagem para o Ajax, 60% para o Groningen. 50% dos jogos do Groningen deu ambas marcam. 2 equipas, principalmente o Groningen, over 0.5 marcados da HT, interessantes. Estamos a ver os gols marcados feridos nas primeiras partes. O Groningen tem boas primeiras partes, não toca a gols marcados, tem excelente arranque de segundas partes nesse aspecto. Um Ajax que não marca assim tanto nas primeiras partes ou que sofre e deixa tudo para as suas segundas partes, onde tem períodos com muito mais golos. Ok? Portanto, dados aqui alguns dados curiosos. Se nós formos a ver, primeiro a marcar e ganhou no fim para o Ajax, 100% das vezes que isso aconteceu, o Ajax venceu. Dado curioso. O mais 2,5 no jogo está a 1.76. Parece-me também muito interessante, até se formos a ver aqui a necessidade do Ajax em vencer e conseguir ter tudo dependente de si para a última jornada, porque é em casa. Um Groningen que sabe se vencer entra no lugar do play-off de Conference League europeu nos Países Baixos. Ok? Portanto, jogo muito interessante também, repetindo um bocadinho o cenário que falamos anteriormente, jogo muito interessante também de trabalhar no live. Porquê? Vamos imaginar um gol do Groningen, um Ajax a perder relativamente cedo, trabalhar overs à frente, trabalhar races a favor do Ajax, trabalhar cantos no jogo. Um jogo que comece com algum nervosismo por parte do Ajax e um Groningen entrar forte em casa, tentar trabalhar um gol HT. Podem ser jogos muito interessantes mais para o live do que propriamente para o pré, exatamente no sentido, nessa perspectiva de termos aqui jogos bastante abertos, tendo em conta o que se joga, sobretudo do lado do Ajax. Falando do seu rival, temos um PSV que vai defrontar o Heracles. PSV está a 1.07, calado, espetacular. Temos empate 12.10, Heracles 29.0. O mais 2,5 está a 1.19, calado, espetacular. Aqui não vou inventar muito. Vou-vos só falar apenas e só, porque é o único mercado que possivelmente possamos ter, que é o PSV a ganhar ambas as partes a 1.61 ou o PSV a marcar ambas as partes a 1.33. E aqui estou a jogar com o quê? Estou a jogar aqui com o fator casa do PSV, ok? Tem aqui 2 derrotas curiosas em contexto algo duros, que aqui perdeu e foi eliminado da taça, aqui acaba por perder num jogo em que, digamos, quase se dizia que tinha dizido adeus ao título, ok? Portanto, estou a jogar aqui com um bocado com o contexto do PSV em casa, que está cheio da moral e sabe que a pressão está toda do lado do Ajax. Temos um Heracles que nos últimos 5 jogos empatou, venceu, 2 derrotas, depois venceu na casa do Willem 2 por 2-0, a jogar fora, vinha de 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos sem vencer, tirando a exceção do último jogo. É uma equipa que sabe que se vencer também pode entrar na luta pelo play-off da Conference League cá nos Países Baixos, mas vou jogar um bocadinho mais com o contexto do PSV entrar forte e a querer meter pressão no Ajax. Aliás, os jogos são à mesma hora,
Portanto, um PSV que entra a marcar cedo, coloca logo pressão no jogo do Ajax. Isso também pode ser interessante dentro daquilo que falamos de trabalhar os jogos em live. Portanto, um PSV aqui a entrar forte pode ser muito interessante. Então, jogar um bocadinho com isso. O PSV ganhar ambas as partes, um PSV marcar em ambas as partes, parece-me as odds mais interessantes para o que pode ser este contexto, porque todo o resto do mercado está claramente ajustado à realidade das equipas, sobretudo o PSV. O PSV tem 96 golos marcados no campeonato, para terem uma ideia. Continuando por terras holandesas, o Utrecht contra o Sparta, novamente um Sparta que pode entrar no playoff de Conference League que existe nos Países Baixos. Temos um Utrecht que ainda sonha com o apuramento por lugar de playoff na Liga dos Campeões, que neste momento está na posse do Feyenoord, que perdeu. Temos um Utrecht que nos últimos jogos, curiosamente o Utrecht perdeu com o Twente, se tem ganho, tinha passado ou pelo menos igualado o Feyenoord. Temos um Sparta que nos últimos 5 jogos até vinha aqui numa série interessante. Entanto, perdeu em casa com o Twente, depois venceu o Almer City fora. Temos um Sparta que a jogar fora não perde há 4 jogos dos últimos 5. Okay. Temos um Utrecht que a jogar em casa vem de 3 vitórias seguidas, Ereveen, Groningen e Ajax por 4-0. Temos um Utrecht a 1.85. Temos Sparta empata a 3.50, Sparta Roterdão 4.20. Somos aqui a ver no que toca a golos marcados. O Utrecht marca e 50% das vezes marca golos em ambas as partes. 75% das vezes deixa lá o seu golinho, 65% das vezes o Sparta deixa lá a sua pipoquinha, 80% das vezes marca primeiro e ganha no fim, primeiro a marcar apenas 50%, Sparta 60%, primeiro a marcar empatado no final 50% para o Sparta, primeiro a marcar e depois sofre 66%, muito curioso, o over 0.5 marcado foi do Utrecht 60%. Portanto, tendo em conta o que nós temos aqui escrito, golo marcado nas mesmas partes a 1.71, parece uma odd interessante para se arriscar para o dia da manhã nos Países Baixos, no jogo do Utrecht com o Sparta. Feyenoord contra RAPC, Feyenoord a 1.14, que é odd fantástico. Empate 8.50, RAPC 17.0, Feyenoord teve a ganhar 2-0, ou 2-1, se não estou em erro, 2-0. O PSV deixou-se levar a reviravolta na segunda parte. Temos um RAPC que vinha aqui numa série espetacular de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos sem vencer fora. Sem vencer, aliás, desculpem. Até que venceu o Ereveen. No contexto a jogar fora, tem uma vitória em 10 jogos. Está praticamente condenado. Vai ser muito difícil safarem-se. Nem que seja, ainda sonham ali com o lugar de playoff, mas irá à casa do Feyenoord, o que será sempre difícil. E aqui também não vamos inventar muito. Okay? O gol marcado em ambas as partes está a 1.35. Parece-me interessante. O Feyenoord para marcar ambas as partes a 1.50. Tendo em conta que está a jogar a ida ao playoff da Liga dos Campeões, joga em casa, tendo em conta o bom jogo que até fez na primeira parte contra o PSV, apesar de ter levado de comeback na segunda parte, eu vi esse jogo. Mas o Feyenoord, tirando a derrota com o Inter para a Liga dos Campeões, este empate com o NEC, esta derrota do PSV, vence muitos jogos em casa e repara, marcou intervalo, ficou a zeros, marcou intervalo. Portanto, o Feyenoord a marcar ambas as partes também parece-me interessante, mas lá está, também pode ser um cenário muito interessante de trabalhar jogos no live, se um Feyenoord, por exemplo, estiver a perder ou estiver empatado e buscar, por exemplo, um over à frente de mais de 1,5, por exemplo, se tivermos marcado para isso, ou ir buscar até um over limit, se temos um Feyenoord a precisar de vencer e que não esteja a acontecer. Amigos, estamos conversados para o dia da manhã. Vamos aqui um bocadinho para um mercado mais exótico, por exemplo, não tenho acompanhado muito, ou vocês não têm visto muito a trabalhar La Liga e Países Baixos. Também temos que ir a outros horizontes, até porque os principais campeonatos vão acabar. Amigos, boas apostas, já sabem, se gostam, deixem um comentário, subscrevam, comentem, deixem um like e vemos no próximo vídeo.